Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 63 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria, fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização do Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. E hoje vamos ter a terceira parte sobre os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica de documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. Na sequência de um evento realizado pela AGT, o evento teve como público-alvo as tipografias e as empresas produtoras de softwares de faturação. Depois de termos nos estúdios, na primeira parte, o engenheiro Luís Salazar, da AGT, e o representante da gráfica Corimba, António Videira, tivemos na segunda parte os representantes dos softwares Primavera, Sr. José Simões, representante do SAC, que é da empresa NCR, Sr. Luís Cruz, representante do Ectadata e Innovation, Sr. Rui Santos, que é da Sistec. E essa terceira parte, voltamos com os produtores novamente dos softwares. Há muita coisa que se lhe diga à volta dos softwares. Vamos começar pelo Sr. José Simões, que é o Country Manager do Primavera. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E pela segunda vez aqui no estúdio da LAC. Todo prazer. Temos connosco o Sr. Luís Cruz, que é o gestor do Departamento de Desenvolvimento da NCR, representa aqui o software SAC. Muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, e obrigado pelo convite. Também está connosco o Sr. Rui Santos, que é da Sistec, a PCE da Sistec, e a Sistec tem aqui no mercado dois softwares, o Innovation e o Ectadata. Muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Sr. Flávio Reis, que é consultor de software, é o homem que dita as regras, como é que liga, como é que faz, como é que não faz, se o cabo está bem, se não está bem, e se porque é que o sinal está para cima ou está para baixo. Muito bom dia e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutora Cristina, muito obrigado pelo convite. E nós é que agradecemos a presença de todos aqui no estúdio mais uma vez para continuarmos com a nossa conversa. Uma conversa que ficou a meio, em que o Sr. Rui Santos, na edição passada, estava aqui a chamar a atenção às bolinhas do guinchê único, não é? Certo. O guinchê único tem que ter bolinhas a chamar a atenção que quem sonha em constituir uma empresa, a partir de ler aquilo, isso até vai fazer com que muita gente desista de constituir a empresa. É possível? É possível, claro. Se ele foi por impulso, quando eu digo desista de constituir, desista de constituir naquele momento. Porque da forma como está a ser feito, eu conheço muitas
pessoas que estão neste momento a pagar valores que nunca pensaram que tinham que pagar. Constituíram a empresa, nunca arrancaram, nunca fizeram nada, só constituíram a empresa e não sabiam que tinham obrigações declarativas e contributivas. Exatamente. Então o fisco automaticamente assumiu que ele era um contribuinte, começou-lhe a cobrar valores, portanto, que agora também não sei bem quais são as regras que utilizam para esse efeito, mas quando eles foram para tratar depois, de facto, do arranque da empresa, tinham uma conta acumulada. Portanto, e isto acontece porquê? Porque, sob o meu ponto de vista, a AGT e o guichê único parte do pressuposto de que o cidadão conhece a lei. Ora, nós sabemos que nem nos países mais evoluídos isso acontece. Pois é, só para abrir aqui um parênteses com relação a esta situação, das empresas hoje estão surpresas com aquilo que têm que pagar e nunca lhes foi dito absolutamente nada quando foi da Constituição no guichê único. As penalizações entraram em vigor em 1 de janeiro de 2017, é a Lei 19/14. Muito resumidamente vou dizer quais são as penalizações. Não ter contabilidade organizada, a lei fala em contabilidade organizada, mas já me andam a puxar a orelha que não se diz contabilidade organizada, é contabilidade e ponto, mas está assim na lei. Alguém induziu em erro o legislador. Então, não ter contabilidade, penalização 500 mil kwanzas. Sim, mas não entregou a declaração no período entre quem é do grupo B deve entregar em abril, quem é do grupo A deve entregar em maio, já tem como penalizações 1.600.000 kwanzas. Depois vão enquadrar a atividade na tabela dos lucros mínimos e os lucros mínimos então vai ter que pagar. Se, por exemplo, o lucro mínimo for 100.000 kwanzas, já tem a pagar 30.000 kwanzas sobre os 100, que é 30% de imposto industrial, vêm as multas, vêm os juros desses 30.000 kwanzas. Por isso, ir constituir uma empresa do guichê único é coisa séria e de muita responsabilidade. Concordo, e essa chamada de atenção, sob o meu ponto de vista, devia ser feita, porque uma parte significativa das supostas 160 mil empresas que existirão constituídas, muito provavelmente estão nesse escopo. São empresas que provavelmente constituíram-se apenas e provavelmente até abriram só a conta no banco e puseram lá parte do capital só para começar a trabalhar e nunca iniciaram a atividade. Então é necessário chamar a atenção a toda a gente e para mim isso devia ser feito lá no próprio guichê único, as tais bolinhas. Exatamente. Uma das chamadas de atenção era a questão dos softwares certificados. Por lá disse atenção que quando pensarem em ter o software, certifique-se que está certificado. Atualmente, há contabilistas a reclamarem que vão às empresas e as empresas estão a ouvir pela primeira vez falar do decreto 149/13, que entrou em vigor em Angola em 1 de janeiro de 2013. Estamos em 2018. Isto é grave. Realmente essas bolinhas faz todo sentido. Senhor Luís Cruz, que está aqui a representar o SAC, a AGT chamou os produtores de softwares e gráficas para uma reunião porque queriam aferir então quem é quem e quem está a representar o quê e começar a esclarecer algumas situações básicas. Sei que no fim destes encontros, que foram em 2 sessões, de manhã e à tarde, ficou em resumo que a AGT vai criar equipas de trabalho, reunir com os grupos dos softwares e os grupos de gráfica. Vocês já receberam alguma comunicação depois deste encontro que houve dos softwares? Parece que vocês vão ter vários encontros de trabalho. Já começou alguma coisa? Sim, quem está a liderar exatamente o agendamento e todo esse processo está mais na nossa área de contabilística. Ok. O nosso diretor financeiro está envolvido diretamente e tem-me posto a par sobre a agenda que vai existir. Sei que sim, já existe, não posso garantir qual é a data, nem qual é o tema, mas sim, já existe. Em relação também a uma questão que se falou na sessão anterior e que eu gostaria de frisar, sobre a questão da certificação de software e que vai obrigar a peneirar ou passar por um filtro uma série de softwares que estão no nosso mercado. Alguns deles porque não vão respeitar esta regra, portanto não está, mas também há outros softwares que existem que vão ter alguma grande dificuldade. Firma software que tem de origem de países que não têm IVA, que têm um regime fiscal muito diferente do nosso e que vão ter que sofrer grandes alterações no software para poderem ser certificados. Se este nosso processo de certificação for efetivamente rígido, que eu penso, pelo que vi até agora vai ser, vai haver outra dificuldade e vai haver muitos clientes que vão ter que migrar para softwares que são coisas, porque não que o outro software não seja um bom software, mas não está adaptado a
a esta realidade, ao IVA e a este processo. Até aí vai haver um filtro, as empresas vão estar atentas. Sr. Rui Santos é suspeita, mas se calhar vou começar consigo. Vocês a terem esses softwares, quando estão a preparar as várias versões que é para sair ao mercado, alguma atualização, têm sempre um contabilista por perto para ajudar nas regras, em algumas regras básicas? No nosso caso temos, aliás, a nossa empresa, para além de mim, tem pelo menos mais 8 contabilistas que funcionam no país inteiro. Mas, de qualquer forma, sim, tudo o que é feito, mesmo nos processos em que as empresas não pretendem a contabilidade, é feito sempre pensando no contabilista. Por exemplo, a menina que está a vender na loja está a fazer contabilidade sem saber que está a fazer contabilidade. Sem saber que está a fazer contabilidade. A menina que está a registrar na tesouraria está a fazer contabilidade, nem sabe que está a fazer contabilidade, porque, portanto, da forma como estão parametrizados os sistemas. Portanto, isso tem muito a ver com o kernel da Sistec, que tem muita base contabilística. E vocês, Primavera? O caso da Primavera, nós enquanto produto, nós respondemos às alterações fiscais e estamos muito próximos. E como estamos presentes em vários mercados, em Angola e em outros, nós temos internamente uma grande equipa só a trabalhar sobre esta área. É uma equipa que lidera uma parte da fábrica também, que somos muitos engenheiros, onde estão a fazer constantes alterações ao produto. Não tanto aqui em Angola, vai começar a acontecer aqui em Angola, mas há outros mercados onde as alterações são mensais e são completamente alucinantes o número de alterações que saem. E não é só a alteração em si, a alteração é a discussão com a própria AGT e todo o processo de testes antes de lançar para o mercado para garantir a qualidade dos produtos. E, portanto, nós temos internamente uma grande equipa preparada nesta área da fiscalidade e da contabilidade, onde lidera todos estes processos. Porque nós damos resposta a pequenas empresas, a médias e a grandes empresas. E é aí que, no fundo, nós temos a responder a estes cenários muito complexos que nós temos sempre em mãos. A cada tema que trazemos aqui nos estúdios da LAC para o Contas na Hora, eu faço uma pesquisa básica aos contabilistas, converso com os contabilistas. Olha, nós vamos abordar este assunto, o que é que gostava de ouvir dos convidados, isso e aquilo. E uma das grandes reclamações é que me fez fazer esta pergunta. Os contabilistas ganharam um novo cliente. O cliente faz a contabilidade, tem um software completo, desde venda, recursos humanos, e está tudo a migrar para a contabilidade. E quando ele vai lá analisar tudo, as ligações básicas estão sempre fora do normal, não é uma situação normal. Tem quase que começar do zero e depois a conversa, não, mas teve aqui o homem do software e ele é que fez isso. É aquele problema de pensar que o homem do software é contabilista. A minha preocupação é, por que vocês, enquanto produtores, não têm já as bases preparadas? Porque agora vão fazer isso com o IVA, mas já deviam ter uma base. Há determinados custos, por exemplo, que é comum em todas as empresas. Cristina, o nosso objetivo é que se consiga fazer o setup de uma empresa num dia para o outro, ok? Não há razão nenhuma, olhando com a base do plano de contabilidade que nós temos, que as coisas não estejam todas automatizadas. E é isso que nós queremos. Agora, a questão está, as empresas dentro têm sempre um contabilista. Quando falamos daquelas empresas mais pequenas, trabalham com a parte das vendas, esse é um modelo muito vendas e contas correntes e não há componente de contabilidade. Há de haver um gabinete por trás que recebe os documentos ou recebe os fecheiros que são exportados a partir da aplicação e são integrados. A questão está, quando nós implementamos um sistema e ele de raiz vai já com uma série de customizações e está lá alguém, contabilista ou não, mas é o cliente que é mandatório e diz, não, eu não quero isto assim, mas quero isto desta forma e daquela forma. Nós podemos contrapor e dizer, não, isto não são boas práticas ou isto, o sistema faz isto desta forma, mas o cliente também pode querer mudar o comportamento da aplicação. E aí é que muitas vezes monta-se a questão quando depois vai lá outro contabilista e diz que aquilo não está a fazer da forma como ele gostaria que fizesse. É claro que tudo isto agora vai acabar. Porquê? Quando tivermos aplicações fiscais, que são todas interligadas com a parte da contabilidade, não vai poder andar-se a mexer muito sobre isso, porque a declaração fiscal é um resultado de algo que está sob a contabilidade. Eu deixo de poder escrever na minha declaração fiscal à mão. Ela tem que aparecer o dado de forma automática e ele vem da contabilidade automaticamente e, portanto, obriga a ter um conjunto de disciplinas inerentes ao produto em si. Eu acho que vocês vão levar um recado aos vossos técnicos que vão às empresas instalar os softwares. E o recado é, existem leis e esse trabalho é fantástico porque tem sempre um suporte legal para justificar ou aquele procedimento. Há um exemplo que um contabilista deu que eu fiquei preocupada e muito preocupada. Nos recursos humanos, modos de recursos humanos, temos duas situações, funcionários efetivos e funcionários colaboradores. Os efetivos é um custo de 72. Os colaboradores é um custo de 75, são os que descontam 10,5 e IRT é conta própria. São os profissionais liberais. Nesta empresa em que ele tem estado a trabalhar,
o homem do software, segundo ele, fez as ligações, os colaboradores de 10.5 estão todos criados como se fossem efetivos. Tem o efetivo, tem o colaborador, para já que as taxas são diferentes. O caminho para a contabilidade é completamente diferente. E ele alterou em função disso. Então, se vocês têm um técnico do software que vai e ajuda a fazer isso, a partir do momento que alguém diz, não, este senhor é o advogado, é nosso consultor, é advogado, é um avançado, e o custo dele é por uma 72, espera aí, ele é efetivo? Não, é nosso avançado, é nosso colaborador. Logo, que lei é que existe que diz que ele deve ir para um custo de 72? Sim, reafirmo, quando nós estamos de base o produto, ele tem que fazer obrigatoriamente essas ligações todas de forma correta, e está assim configurado para tal. Agora, também é preciso perceber que existem, nós enquanto Primavera temos uma rede de técnicos certificada, são mais de 100 técnicos certificados, onde não são contabilistas, efetivamente não o são, mas nós estamos a dar formação, e agora para a semana vão haver formações aqui exaustivas a essas pessoas, em formá-los já a prepará-los para o IVA, mas para ter o conhecimento base do que é o IVA, porque o IVA é domínio também das empresas, onde tem um legal, tem um contabilista que vai, se quiser alterar alguma coisa, ele é que tem que dizer o que é que quer alterar, porque de base o produto já tem todas as informações corretas. Muito bem. Sr. Rui Santos, nos softwares da Sistec isso não se aplica. O Sr. Rui Santos é um contabilista. Não, há parâmetros que são feitos, mas como foi dito, o cliente pode mexer nas parametrizações ou pode querer que as parametrizações sejam mudadas. Gostava de referir que no nosso caso, muitos dos nossos clientes, o cenário que foi aqui referido há pouco, de que tem faturação e contas correntes de um lado, e depois tem o resto processado de outra maneira, portanto, num gabinete de contabilidade. Portanto, estes vão ter a responsabilidade de terem os dois softwares devidamente certificados. Não sei como é que isso vai ser articulado, acho que vai ter que haver discussões muito sérias com a AGT sobre isso. E vocês, SAC, NCR? Eu penso que há aqui uma diferença, neste caso, entre a Sistec, a NCR e a Primavera. Muito bem. A Primavera é uma fábrica de software, o core business da Primavera é desenvolvimento e comercialização de software. O caso da NCR e Sistec, software possivelmente nem é o core business fundamental e tem um conjunto de outras empresas. E quando nós, acredito que também se passa assim na Sistec, quando nós lançamos uma versão nova do programa, o primeiro é o nosso próprio cliente, são as nossas próprias empresas. Muito bem. E essas empresas que nós temos no grupo, que até passa-se com a NCR e acredito que se passa com a Sistec, são empresas que são auditadas frequentemente, portanto, nós temos de ter a contabilidade, temos de ter tudo muito legal, muito certinho. São logo o primeiro filtro do que é que o software está a ser desenvolvido. São esses próprios os primeiros a alertar-nos, olha que isto não deve ser assim, isto deve ser de outra maneira, ou tens de preparar para isto, A, B e C. Só vamos para o mercado depois dos nossos próprios clientes internos estarem todos... A partida já fazem todos os testes e mais alguns, todos os erros, vocês já estão aí a detectar. E depois, repare, no nosso caso, a área financeira e a contabilista está na sala ao lado, portanto, eles vêm, sentam-se ao nosso lado e dizem que isto não é assim, não é assim e tal. É, digamos, um filtro natural que nós temos. A Primavera recorre a consultores internos. A questão é de base, a questão é que depois quando o cliente altera isso. Exato. E ele é livre de alterar, e depois quando começa a alterar, as coisas vêm esses problemas. Isso é da mesma forma que nós, quando implementamos um software de contabilidade, aquele já traz um plano de contas típico de origem, mas depois o cliente, ou o contabilista do cliente, altera e adapta. Toda a parametrização também já traz uma parametrização. Aliás, a tal questão que levantou-se há bocado, que é logo da instalação feita pelo nosso próprio técnico, em que se vai perguntar determinada coisa sobre a empresa que estamos a instalar e que vai seguir um caminho de parametrizações para aquele cliente. Mas depois o cliente é dono do software e pode alterar. A partir daí a responsabilidade já não. Mas quanto mais nós conseguimos pôr os automativos a funcionar, nomeadamente a entrega de mapas de segurança social, a entrega de mapas na AGT e outros mapas que hajam e que sejam produzidos automaticamente a partir do sistema, mais garantia temos que todo o fluxo de informação está correto. Quando nós temos aqui alguém que faz um intervalo entre aquilo que produz o sistema e que vai acontecer na folha de papel, aí os dados podem ser trabalhados. E aqui, desta forma, foi tudo coerente. Nós garantimos que toda a informação atrás tem que estar também coerente e tem que estar classificada de forma correta. Nós, por exemplo, tivemos que alterar a nossa forma de atualização de software, precisamente porque os clientes mexiam. E depois, quando se fazia o update, o cliente deixava de funcionar como ele, cliente, queria. Então, a própria forma de fazer os updates teve que ser mudada para que não mexêssemos em coisas que os clientes possam mexer. E se houver mexidelas nessa área, nós temos que ir fisicamente ao cliente e dizer, olha, desculpe, está aqui isto, é assim que achamos que deve ser, o que é que você acha que deve ser feito? Isso de facto é um processo que,
Quando é 1 ou 2 clientes, isso é relativamente fácil. Agora, quando começam a ser 200, 300, começa a ficar complicado. Sr. Flávio, é chamada a conversa. Vamos voltar à nossa zona de conforto. O IVA, implementação do IVA em Angola. A falar com vários contabilistas que estiveram a fazer a formação na primeira, segunda e terceira edição da formação do IVA, ministrado pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas, a parte mais complicada foi encontrar o cálculo do prorata. Os contabilistas vão fazer cálculos extras, vão ditar regras, porque o prorata tem sempre em atenção o volume de negócio do ano anterior. Bens com direito à dedução, sobre bens com direito à dedução, mais bens sem direito à dedução, e vai nos dar um percentual a ser usado a partir do mês em que começa a implementação do IVA, no caso, no dia 1 de julho de 2019. Esta percentagem é que vai para o software, para a monitorização. Bom, esse conceito do prorata já é conhecido por parte da Primavera de outros mercados. Aqui no mercado angolano penso que irá ser a mesma coisa, ou seja, irá haver um visto ou uma bolinha, como já falaram, na ficha do artigo, e são feitos os cálculos com base na lei. Portanto, aqui estamos salvaguardados por parte da Primavera sobre esse conceito. Pois, mas então vocês, produtores de softwares, têm que saber bem como é que vai ser feita esta fórmula em Angola, porque eu acho que a fórmula não é comum para todos, é igual? Sim, mas no caso da Primavera, como responde a todo o regime legal de Angola, vamos cumprir com essa situação. O conceito base prorata já existe, agora temos que perceber como é que ele responde ao contexto local aqui de Angola. E vamos responder. O contexto é mais ou menos este. Há uma fórmula que é assim: bens com direito à dedução no numerador, sobre bens com direito à dedução, mais bens sem direito à dedução, tudo isso olhando para a faturação do período sem IVA. E vai nos dar aqui um percentual. Esta percentagem é usada mês a mês para se levar a dedução o IVA suportado. Vamos supor que sejam 25%. 75% quer dizer que é ligado aos bens sem direito à dedução. Okay. Então, todo o IVA suportado, só 25% é que é levado à dedução e assim sucessivamente. Mas terminado o ano de 2019, faz-se o cálculo real de 2019, vamos achar um percentual que afinal não é 25, é 35, e fazemos aqui regularizações de prorratas definitivos. Os softwares, Sr. Rui Santos, vão liderar isso, é possível? É complicado. Aliás, quando eu lhe falei na sessão anterior que nós tivemos da dificuldade de fazer a implementação de determinados conceitos diferentes dos conceitos que estão em Portugal, em alguns casos, e, portanto, esta questão do prorata é um dos assuntos que nós estamos a trabalhar na adaptação. Não é só o prorata, tanto como o prorata, a questão da cifra, são questões que temos que ter muita atenção para que depois o software se comporte. Não é só o software, os processos internos da empresa. Lembra-se de eu ter falado da questão da ligação contabilidade e os processos contabilísticos que estão agregados à contabilidade. Portanto, isto não vai ser uma coisa fácil de ser feita, mas tem que ser feita. No que diz respeito aos softwares que nós temos, portanto, isso vai ser feito. Luís. Também já na sessão anterior disse que tem que ser feito. Temos que ter todos os cálculos feitos para ser aplicado em clientes onde já tem o histórico dentro do software. Portanto, nós é que vamos buscar o histórico para apanhar esses rácios, esses valores, etc. Ou clientes é que a implementação é nova e eles vão ter que fazer essas contas fora e depois inserir esses valores dentro da aplicação. Mas, obviamente, que o software vai ter que ter essa funcionalidade. Sr. José Simões, sabe que a implementação do IVA com sucesso nos vossos softwares, os vossos contabilistas têm que ser assim, uma espécie de super-homem, sabe disso? Só podemos contar com isso. Sr. Flávio, vocês que andam a parametrizar, para já, é que a partir de agora, se calhar, sai daqui com o cábula do Contas na Hora e começar a estudar o IVA todos os dias, o IVA de Angola, e especializar-se nisso para quando tiver perante um cliente que é do regime A, regime B ou regime C, consegue liderar com facilidade essas ligações todas. Sim, contrário do que disse, nós já começamos. Portanto, exatamente. Temos que andar sempre à frente se quisermos ser os tais super-homens que falou. Pois. Queria aqui referir um ponto importante que falámos 2 pontos anteriores, que é a história do contabilista que vai a um cliente final e que está tudo mal e tudo mais. E altera, pois. E altera, pronto, está tudo mal. Essa história, para mim, que sou um bocado suspeito, quando chega um cliente que veio de outro parceiro, também informo que supostamente está mal. E tento mudar, na minha visão, no meu conhecimento, virar as coisas da maneira que acho que sejam as mais corretas. Nesse pressuposto, falando um bocadinho para os contabilistas que têm esse problema, deve ser chamada a responsabilização ao técnico que vai lá fazer isso. Porque se o técnico não for certificado, então
vai ter que mudar de parceiro e ir por outro caminho, não é? Portanto, aqui, respondendo um bocadinho à pergunta, nós, como empresa, já temos várias bases de dados com várias ligações diferentes, porque cada empresa tem um ramo de negócio. Para nós é fácil de implementar qualquer que seja numa nova alteração, porque uma empresa de produção não é a mesma coisa que uma empresa de serviços e não é a mesma coisa que uma empresa que vende mercadoria. Portanto, as ligações têm que ser diferenciadas para cada ramo de negócio. Portanto, nesse ponto, sim, estamos preparados e já começámos a estudar e não vai haver aqui qualquer tipo de problema. Como é óbvio, vai haver problema com coisas novas, agora vai haver a segurança social e por aí fora, e estamos sempre um bocadinho à frente do que qualquer outra pessoa, portanto, considero um super-homem. Senhores e senhores, fala-se que o trabalho nas empresas com a implementação do IVA vai mais ou menos triplicar por causa da implementação do IVA em Angola. A implementação do IVA vai obrigar a empresa internamente a ter que rever os seus processos, efetivamente, mas a cada vez mais automatizar os processos no software. Porque o software vai substituir muitas das tarefas que neste momento fazem-nas por estes automativos todos de controlling, porque depois vamos ter desde a parte da venda, toda a parte da cobrança e toda a parte de contabilização e apuramento do IVA. E tudo isso o software neste momento, qualquer um que está aqui, já faz isto toda de forma automática ou vai fazê-lo de forma automática. E portanto é preciso montar os processos das empresas de forma a que respeitam este automatismo. Não vou dizer que respeitem os processos do software, que respeitem como é que eles querem trabalhar de forma a que tudo seja interligado e seja automatizado. Quando diz que vai haver mais trabalho, acho que é uma oportunidade agora para as empresas também olharem para as suas estruturas, como é que estão montadas. Vai ser preciso, acima de tudo, é formar muitas pessoas. É isso que é para mim o maior desafio. Formar lá dos gabinetes de contabilidade, que a Ordem já está a fazer. Formar os técnicos, coisa que a Primeira já está a fazer neste momento. Formar todos os técnicos nas implementações sobre este conceito do IVA. E depois vamos à parte final, que é formar os utilizadores. Isso sim, vai haver muito essa responsabilidade, porque agora a questão do IVA vai ter um acréscimo de responsabilidade sobre o dia-a-dia daquilo que fazemos, desde a parte das vendas à parte dos apuramentos. E, portanto, acho que é um momento oportuno para olharmos para o mercado, olhar para si própria e ser um momento em que vai, no fundo, rever os seus processos e formar as pessoas nas novas metodologias que vão ser introduzidas. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição número 63 e estamos a reportar aqui a terceira parte sobre o trabalho que os produtores do software vão ter com a implementação do IVA em Angola. Temos em estúdio representante do Primavera, que é o Sr. José Simões, representante do SAC, que é o Sr. Luís Cruz, representante do Ectadata Innovation, que é o Sr. Rui Santos, que dispensa apresentações, e um consultor de software, que é o Sr. Flávio Reis. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. Não. Caro ouvinte, segunda parte da edição número 63 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O Sr. José Simões estava aqui a dar uma boa chega das responsabilidades das empresas no que toca à implementação do IVA em Angola. O que é que vão fazer daqui para frente? Eu coloco a mesma pergunta ao Sr. Rui Santos. Sr. Rui Santos, há empresas que a área administrativa, nenhum funcionário consegue calcular um imposto. Mandam tudo para o gabinete de contabilidade. O que é que essas empresas devem fazer a partir de agora, com a implementação do IVA em Angola? Há quem nem consegue calcular 1% do imposto de selo. Bom, a questão é o seguinte, tanto o Innovation como o Ictadata são produtos que foram produzidos no sentido de simplificar os processos de trabalho do dia-a-dia das empresas. E esses processos assentam no facto de transformar o software numa coisa que muita gente ignora, e infelizmente muitos empresários também ignoram, é que o software não é esses lá os homens da informática ou os homens dos sistemas. Não, o software é uma ferramenta de trabalho. Um carpinteiro não pode funcionar sem serrote e sem martelo, uma empresa não pode funcionar sem o software. Portanto, qualquer processo da empresa, quando o funcionário se senta e se as coisas estiverem bem definidas e bem parametrizadas, quando ele se senta, faz o login no seu username, password no computador, seja ele client server, seja web, seja qual for a aplicação, e só pode trabalhar se estiver
a usar o software. As pessoas comuns não se apercebem, mas quando no supermercado nós vamos comprar um produto e aquela menina que está lá no balcão passa lá no leitor, essa pessoa fez um login prévio e o software que está por trás dessa aplicação é uma ferramenta de trabalho. Portanto, as ferramentas de trabalho, o software, neste caso o software que nós temos, têm que ser olhadas como ferramentas. Aí sim, as empresas que ainda não as usam como ferramentas têm que as passar a usar. Quem já as usa, não vejo grande modificação, sinceramente, naquilo que já faz. Ok, tem que talvez ter um bocadinho mais de atenção nos prazos, mas do resto o sistema faz. Se o processo já é feito de uma maneira, ele só tem que, digamos que, em vez de o fazer todos os meses, ou passa a fazer todas as semanas ou todos os dias, é uma questão. Mas vai haver maior exigência no rigor e na atenção do pormenor e dos processos que os gestores vão ter que ter, mas não estou a vislumbrar que, de facto, haja uma modificação radical no aumento de trabalho e por aí fora. Não, se já estiverem em funcionamento. O Sr. Rui Santos sabe que há muitas empresas em que o custo só chega à contabilidade depois do pagamento. Pois, sim, também. Então, são compras de dezembro e vai pagar em fevereiro, é um custo do ano anterior a chegar em fevereiro. Com o IVA não admite essas situações. Coisas. Sim, claro, sim. Mas lá está, mas vamos lá ver, conforme eu disse, ele tem que ser mais rigoroso nos processos de trabalho. Agora, não vai mexer muito nos processos. Pois cada caso é um caso, cada empresa será uma empresa. A NCR, como é que a NCR e o seu saque? Eu chamo a atenção que eu talvez seja aqui o único que não sou contabilista. Eu também não. Pronto, eu sou da área mesmo de desenvolvimento, é a minha formação. Era isso que nós queríamos, é a minha formação. Desenvolvimento Mas de software. eu creio que, e a Cristina vai-me desculpar, que esse argumento que vai haver um aumento de trabalho com o IVA, muitas vezes vem do receio que as pessoas têm de mudar. Eu creio que vai haver, sim, um aumento de trabalho enquanto não se habituarem às novas regras. E principalmente neste caso em que nós vamos ter que coabitar com 2 ou 3 realidades fiscais diferentes durante algum tempo. Mas depois das pessoas terem as novas regras instaladas, eu penso que não vai haver nenhum aumento de trabalho. Eu penso que neste momento há algum receio da maior parte das pessoas, dado o curto prazo em que estamos a implementar o IVA. Por razões, alguma pressão política, alguma pressão de outros fatores, portanto, esse prazo é curto em relação ao histórico de outros países que fizeram a implementação do IVA. Também é um facto, e isso é uma opinião pessoal, que ao contrário de alguns países, por exemplo, do norte da Europa, que podem passar 5 anos a preparar, a estudar, etc., e depois passam exatamente naquele dia e tudo funciona muito bem. Nós, angolanos, somos um bocado, vamos para a frente e as coisas logo se vê. Mas as coisas acabam por funcionar depois. Portanto, vamos para a frente e logo se vê. Mas vai ver que, se calhar daqui a um ano não direi, mas daqui a 2 anos, quando já tivermos com quase um ano de experiência em IVA, não houve nenhum aumento rigoroso de trabalho e que as coisas vão começar a encaminhar. É a minha opinião pessoal. Muito bem. Sr. Flávio, comunicação, na proposta do Código do IVA em Angola, comunicação só é dedutível até 70%. Sim. Vamos suportar de IVA com a entidade ligada às comunicações, IVA são 100, nós só vamos poder deduzir até 70% de 100, porque alega-se aqui que os 30% estão ligados àqueles consumos que estão fora do âmbito laboral. Os funcionários usam os telefones, as chamadas pessoais, estão para as redes sociais para falar com os amigos, então tem aqui uma reserva de 30%. Os softwares vão poder separar esse tipo de situação. Como é óbvio. Temos essa da comunicação, temos, por exemplo, o autoconsumo, não é IVA dedutível. Um exemplo básico que se pode dar aqui é a Sistec a precisar de um computador e tem computador nas suas existências para venda. Ele vai ter que dar baixa das existências e remeter para o imobilizado. O IVA suportado na aquisição deste computador não pode ser levado à dedução. Deve ir a crescer a este computador. Os softwares também vão poder responder a isso. Como é óbvio. Basta que se dita regras. Exatamente, como é óbvio. Neste momento, penso que em todos os outros mercados que eu não conheço, o Cabo Verde, o Brasil, não conheço, mas o português e o angolano, taxas de IVA são parametrizadas no artigo. Taxas de IVA e classe de IVA são parametrizadas no plano de contas. Portanto, já é assim. Portanto, como é óbvio, vai ter que haver uma taxa de IVA própria para esse exemplo, que está agarrada, como é óbvio, a um artigo e uma conta no plano de contas. Sr. José Simões, e essa pergunta para os homens dos softwares aqui em estúdio, e vão responder com toda a sinceridade, e acho que todos os ouvintes querem ouvir esta pergunta. A proposta de Código do IVA em Angola, inicialmente, era 1 de janeiro de 2019. Houve uma consulta pública, já está alterada para 1 de julho de 2019. Vocês, enquanto produtores do software,
acham que este prazo é suficiente para vocês se organizarem e automaticamente os vossos clientes entrarem na onda, como dizem os miúdos? Caso Primavera, do meu lado, em termos de produto, desde que a lei seja aprovada, porque eu não posso fazer alterações no produto sem ter a lei aprovada, isso é muito importante. Nós estamos confiantes e temos equipas já preparadas e já trabalhadas sobre a questão, e como já vimos num exemplo português, as coisas vão ser muito similares, com a devidas alterações aqui legais, como tem aqui em Angola, será muito, muito simplificada. Se a lei é aprovada ainda este ano, quanto tempo vocês precisam terem o vosso software em pleno funcionamento? Eu não consigo dizer tempo em concreto, mas nós em questões de um mês temos tudo cá fora, com tudo, e com todas estas questões que falamos aqui, para o ratas, estas questões todas já tudo a funcionar, ok? Já tudo testado. E portanto nós rapidamente conseguimos pôr aqui na rua a versão. Agora, eu só posso ir pôr depois de ter a lei aprovada. Eu sem isso não posso fazer nada. Enquanto isso, nós estamos neste momento já a trabalhar na preparação de todo o nosso canal de parceiros na formação, a comunicar com os nossos clientes, a preparar os nossos clientes, a informá-los de todas estas alterações que vão acontecer. E, portanto, quando nós tínhamos o prazo em cima da mesa para janeiro, ia ser uma coisa muito complexa, muito apertada. Quando estamos agora para julho, dá-nos mais algum tempo. Do lado do software, não teremos essa questão. Lá as empresas têm que começar a reagir para esta questão. Sr. Rui Santos. Nós tínhamos tudo preparado para, de facto, 1 de janeiro. Estávamos a trabalhar em cima da lei provisória, assumindo que não haveria alterações radicais ao que lá estava estipulado. E houve alterações radicais? Houve. Quando perguntam, mas falam em alterações radicais, que tipo de alterações são essas? E eu digo assim, só para terem uma noção, até a fonte foi alterada. Mas a questão é assim, nós, para os nossos clientes, os clientes que nós temos atualmente instalados, vamos ser capazes de, até 1 de julho, fazer todas as implementações, preparar lá os tais 2 ícones, que é para ele no dia D poder a funcionar, termos a formação toda prevista aos clientes, no sentido dos clientes poderem saber o que é que têm que fazer, e uma espécie de um guide map, um roadmap do que é que ele tem que ter atenção como gestor. Isto é uma coisa para entrega ao gestor. Olha, você tem que ter atenção quando este processo começar, a estes pontos. Há uma espécie de não vou chamar guião, é um instrutivo simplificado, mas é mais para o gestor, para que o gestor fique tipo árbitro ali a ver se naqueles primeiros tempos estão todos a cumprir. Onde é que eu vejo problemas? É nos novos clientes. Os novos clientes, pronto, vão todos começar a correr atrás de... Pronto, toda a gente, eu acredito que vai, se quiserem cumprir a lei, vai muita gente começar a correr atrás. E aí não sei se teremos, dependendo da quantidade de pedidos, não sei se teremos capacidade para, em tempo útil, fazer as implementações até 1 de julho. Isso aí não tem como prever sequer. E oxalá não tenha, que significa que há muitos pedidos. E com o SAC, qual é o prazo que precisam para terem o SAC a funcionar em pleno? Eu revejo-me totalmente nas palavras que foram ditas, quer pelo José Simões, quer pelo Rui Santos. A questão é que, em termos do software em si, tendo nós o conhecimento do que é que vai ser implementado até agora, e mal a lei seja aprovada, e vou reafirmar o que foi dito, que é urgente ser afirmada, este prazo é-nos perfeitamente viável adaptar o software às novas funcionalidades. O problema põe-se exatamente nos clientes. Nós aqui já temos uma base de clientes grande de SAC 4, portanto temos que começar a prepará-los com grande antecedência para começarem a migrar paulatinamente para que naquele dia estejam todos migrados, e também teremos em simultâneo os novos clientes, que é possivelmente aqueles que vão querer adquirir software e que nós temos que dar resposta aos dois. Esse vai ser o grande desafio. Financeiramente falando, os clientes antigos vão ter upgrades, se tiverem contrato têm upgrade gratuito. E aí, mas daí é que precisa chamar a atenção, porque nós temos clientes que estão relativamente recentes, atualizados, mas temos clientes com versões muito antigas. E esse processo de migração não é só também o processo da própria plataforma em si, passar para Primavera 7 para a Primavera 9, é também novas formas de trabalhar, porque o próprio produto também mudou bastante. Portanto, aquele cliente ficou parado no tempo porque não quis mexer, pode agora ter não só a questão do IVA, mas também a própria adaptação à nova versão do software que vai aparecer, ou que está a aparecer, neste momento no mercado. Portanto, é muito importante esta questão das atualizações do parque de clientes, de nós todos aqui, ser encarada como muito urgente para todos os clientes e instalarem-se na última versão disponível no mercado, de todos nós. E pressionar o cliente para perceber essa urgência. Exato. Que não espere para o último mês para vir vai ser tudo a para aparecer todos. Pois. E isso depois é muito difícil de jeito tudo.
Pois é. Então, Sr. Rui Santos, quem está a ouvir o programa, os empresários que estão a ouvir o programa que ainda nunca se definiram em matérias de software, só agora com o IVA se calhar é que estão a fazer contas à vida, quem é que nós vamos bater a porta, se decidirem a partir da manhã bater as vossas portas para comprarem os softwares, o problema fica minimizado. Sim, fica minimizado porque ele cria já a venda, digamos assim, e nós podemos articular depois a reação nos 6 meses de janeiro a julho, porque neste momento temos uma equipa. Se tivermos que aumentar a equipa, então também a própria equipa tem que ser preparada, calma, também a equipa de trabalho não se estala os dedos e não se consegue. Neste tipo de produto não é assim. Sim, quanto mais cedo, melhor. Basicamente seja qual a opção de software. Nós estamos aqui 3 empresas, gostava de chamar a atenção, e aqui um bocadinho em defesa da comunidade e um bocadinho no papel da Associação Tecnológica, é preciso ver que há muito mais empresas de software. Sim, Eu fiquei particularmente surpreso com a quantidade de empresas que surgiu no Ministério das Finanças. É também importante que vai aparecer o processo de certificação de software, onde o cliente só vai poder fazer a aquisição ou manter o software que for certificado para a AGT aqui em Angola. Pronto. Nós gostava eu aqui estou um bocadinho também num papel meio dividido, porque sou da Ordem dos Contabilistas, sou da Associação Tecnológica e pronto, claro que estou aqui a defender os interesses da Sistec, mas gostava também de dizer o seguinte, que as pessoas da área tecnológica não nos estejam a encarar como estão daqui tipo bichos papões a comer o software e só nós é que queremos o software. Não. Estamos aqui, o estúdio é pequeno, fomos convidados pela CPCA e o nosso papel é falar e tanto quanto eu tenho procurado falar sobre a Sistec, mas também sobre a generalidade. Sim. E, portanto, que não entendam que estando as 3 empresas que estão aqui... E são as únicas que existem, são as únicas que existem. Existem muito mais. Há mais empresas. Eu gostava só de reafirmar este ponto, porque até na sessão anterior poderá ter ficado um bocado a ideia que nós estamos a falar destas empresas e que todas as outras seriam os tais malabaristas. Não é. Há muita empresa boa e muito credível a trabalhar em Angola e, portanto, ainda bem que se tocou neste ponto para que não fique essa ideia. Portanto, efetivamente... É o que eu aconselho o empresariado é, no fundo, consultar a própria empresa em si e perceber qual é o seu plano para a adequação ou à questão do IVA, porque se estiver já a planear essa situação, será uma perfeitamente normalidade para eles. Reafirmo é que, no fundo, só poderão ser comercializados em Angola os softwares forem certificados para a AGT. Para a AGT, exatamente. E também fica o convite a todos os outros ouvintes que não sejam contabilistas ou a todos os contabilistas que possam passar a mensagem aos produtores de software e que não tenham estado na sessão do Ministério das Finanças, que têm que começar a trabalhar um roadmap para o processo de certificação na AGT. Exatamente. Não é a certificação do Infosi, é a certificação da AGT. Da AGT. Numa das edições também toquei neste ponto. Foi precisamente quando nós íamos trazer aqui o senhor da gráfica, deixamos uma chamada de atenção aos contabilistas, têm a responsabilidade de começarem a informar os seus clientes, porque há produtores de softwares e donos de gráfica que não sabiam da reunião da AGT. Ficaram surpresos e nem sequer estavam presentes. E ainda assim, a AGT fez 2 sessões, de manhã e à tarde, sempre com a sala cheia de participantes. E também há empresas que mandaram vir o seu software do exterior de Angola, que são empresas que têm grandes grupos e que trouxeram o software de fora. Software esse que, muito provavelmente, ou 99,9% possibilidade de não estar em conformidade com o que vai sair do IVA, essas empresas que não terão cá sequer, às vezes, em alguns casos, um representante desse software, têm que ver o que vão fazer, têm que tomar uma decisão, ou chamam o seu produtor para vir cá e criar uma parceria com alguém para adaptar o software, ou terão que mudar. Pois, até onde sei, isso foi dito por um técnico da Administração Geral Tributária e foi mesmo naquela reunião. Eles podem ter uma procuração para representarem o software cá e nessa altura a certificação é atribuída ou a validação é atribuída a eles e terão toda a responsabilidade. Agora a pergunta que se coloca é, quem é dono lá fora vai certificar alguém para usar e abusar do seu produto aqui internamente? Claro. Há um outro aspecto que a lei refere, que é o seguinte, é que se uma empresa entregar a chave de encriptação ao seu cliente, que essa empresa vai ter uma penalização violenta. Ora, a lei tem que ser alterada de forma a contemplar e criar as aberturas suficientes para empresas tipo Sistec ou NCR que não só desenvolvem o seu software, como utilizam. O software tem acesso à chave. Pois, não vai buscar um outro software para usar. A situação parece que está salvaguardada. Vocês vão poder usar os vossos softwares. Porque lá está escrito na lei, e eu lembro desse artigo ser particularmente penalizante, é que a empresa não só é multada, como o software não pode sequer ser vendido no mercado.
Portanto, Sim, fica logo a questão que suspenso. se coloca é que quando alguém tem a habilidade de ir à base de dados, mexer o software Alterar. diretamente, Alterar. e aí tem que saber as chaves, a chave privada do produtor, para poder que as coisas fiquem coerentes, senão é detectado no SAFT. E portanto, como só o produtor é que o sabe, que nem eu próprio sei qual é a chave Primavera, que não posso saber, essas questões ficam salvaguardadas, mesmo usando a própria casa-mãe, enquanto eu Primavera Angola, também uso o software Primavera aqui, não é? E portanto, essa questão da chave é muito mais importante quando há tentativas de fraude sobre os dados a em si. particularidade, aquilo tem que ficar claro que as empresas que usam o software e que são produtoras de software, essas Podem empresas usar, sim. Tem que estar aí uma salvaguarda na lei. Salvaguarda que não estão a violar a lei. Sim, que não estão a violar a lei. Está escrito, Aqui é chamar a atenção a esta proposta e a crescer este ponto. E o Sr. Rui Santos não enviou contribuições? Já enviou. Bem, muito bem. Mas o que eu quero dizer é que da forma como está escrito textualmente, estamos a violar a lei. Então tem que haver ali uma Sei da salvaguarda. chave, tenho conhecimento e estou a usar o software. Não fala lá na violação, fala da chave. Recentemente, a AGT explicou os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica, documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. O evento teve como público-alvo as tipografias e as empresas produtoras de software de faturação. Poderiam, por favor, do que foi apresentado durante o evento, quais as principais recomendações que vocês deixam aqui? Eu vou começar pelo Sr. Luís Cruz. Recomendações. Deixar aqui para os ouvintes contas na hora. São contabilistas, são empresários, são público em geral. Na verdade, vou pedir minhas desculpas, mas eu pessoalmente não estive presente nas reuniões. Essa representação por parte da NCR foi delegada na nossa área financeira e contabilística, na pessoa do próprio diretor financeiro, que depois nos reportou, que fizemos depois um briefing todos juntos sobre o que é que foi levantado. As questões que foram levantadas, várias dúvidas vieram. E o nosso maior receio que eles transmitiram era em que prazo é que nós vamos ter para clarificar essas dúvidas, por forma a adaptar o software e adaptarmos a nossa empresa. Portanto, não posso responder diretamente à pergunta. Talvez os meus colegas estejam mais dentro do assunto. Sr. Flávio, recomendações aos contabilistas, às empresas que vão ter que, doravante, conviver com o IVA em Angola? Bom, primeiro ponto, acho que devem ser feitas mais ações de formação, mais ações de esclarecimentos e passar a informação que vai haver, porque eu acho que há muito pouca informação sobre o que vai haver. Acho que muitas pessoas ainda não sabem. Portanto, o primeiro ponto é a própria AGT deve fazer, e outras entidades, deve fazer mais ações de formação de esclarecimento à própria população e a todos os interessados. E dar a conhecer quando e onde é que vai haver essas ações de formação ou de esclarecimento. Sr. José Simões esteve presente, muito bem. No regime jurídico, na sessão, que foi muito, muito interessante. Foi tão interessante que teve dividido em duas partes, de manhã e tarde. Devia ter havido uma melhor organização por parte da AGT, de forma a precaver essas situações que não houve. Não estavam à espera. Não estavam à espera de tanta gente, não estavam, foi surpresa para todos. A AGT, as empresas tecnológicas que existem aqui neste mercado. Eu chamei a atenção nesse aspecto porque eu fiz parte das primeiras reuniões e eu disse, atenção, têm que chamar, têm que ir ao Infos, saber quem está registrado. Exatamente. Porque queriam restringir aquilo a 3 ou 4 empresas. Atenção, sei que há muita empresa. Portanto, por favor, convoque. E tanto foi que apareceram muitas. Apareceram muitas. O que eu notei ali, levantou-se uma série de questões, levantou-se, acho que senti que isto era muito novo para muitas empresas. Foi o primeiro contacto que elas tiveram com este assunto. E quando não deveria ser, porque já está muito adiantado isto. Já há planos de arranque. E eu fiquei surpreendido com isso, quando havia lá muitas equipas de informática em que nunca tinham sido envolvidas nisto e estão a ser separadas e têm pouco tempo, que já é para arrancar em janeiro, supostamente. Estou à espera que a lei saia. Alguém fez uma pergunta. Chamaram as gráficas e produtores de softwares. Atenção, apresentaram os regimes que existem e ninguém conhece, ninguém sabe essas complicações. E portanto, todas. eu senti um bocadinho, porque havia lá questões que foram colocadas que estavam previstas na lei, estavam aqui, portanto, nós já temos preparado a lei e já sabemos o que é que temos que responder em este âmbito. Como remate final para a introdução do IVA em Angola, acho que vou dizer uma frase que eu acho que é importante, que é, acho que o empresariado tem que acreditar que isto vai acontecer. Não é aquilo que esperam que isto não vai acabar por acontecer. Isto vai acontecer. Efetivamente isto vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo, mais mesmo isto vai acontecer. E portanto, quanto mais cedo começarem a trabalhar sobre isto, com todas as vertentes que nós falamos aqui no programa, melhor para todos. Melhor para nós, que damos tempo para preparar equipas, para preparar produtos,
para simular cenários e responder, e melhor para ele aí, acima de tudo, também para se preparar para esta mudança toda. Sr. Rui Santos. As recomendações são mais a nível dos empresários, porque as empresas de software, houve a primeira reunião, não tenho conhecimento de novas reuniões, portanto ainda não houve convocatórias das novas reuniões, que eu saiba, pelo menos nós não fomos chamados. É urgente que saiam o que é que vai sair, a lei seja publicada. Eu sinceramente acho que a lei está a ser demasiado perfeccionista. Eu conheço o processo que passou por Portugal e aquilo passou por um longo período em que só no ficheiro SAFT, se não me engano, houve 6 versões ou algo assim do género. E nós aqui estamos a caminhar logo para a complicação. Que não é questão para ser a última versão, é que isto é um processo. E a questão é, as contabilidades têm que ser organizadas, os contabilistas têm que aprender, as empresas têm que aprender. No nosso caso, inclusive, em que os nossos empresários não têm grande cultura empresarial, ou não têm grande cultura organizativa, então, se calhar este processo se calhar é algo que vai fazer desaparecer umas centenas de empresas ou uns milhares de empresas. Portanto, se calhar estamos a ir para o processo demasiado perfeccionista, com exigências que podiam talvez não serem necessárias agora. Eu lembro-me quando as primeiras reuniões a que eu fiz parte, por parte da Ecodima, aquilo que nós dissemos é o seguinte: devia ser universal. Número 2, devia ser um processo simplificado de prestação com base na faturação e não com base na contabilidade. Isto é, a contabilidade poderia ser algo, podia existir ou não. Isto é, se eu quisesse fazer só a minha declaração, como faço hoje imposto de consumo, só que não é imposto de consumo, é IVA. E não é aquele processo do DLI, agora é um processo de... Documento de cobrança, do DC. DC. Portanto, é um processo feito através de um ficheiro SAFT. Ok. Mas se fizéssemos isso dessa fase, se calhar era mais simples para toda a gente ir aprendendo com o processo. Daqui a 5 anos estaríamos com as regras contabilísticas das tais cenas dos prorratas, as cercas contabilísticas lá do autoconsumo, os 70% das comunicações. Quer dizer, estamos aí para um purismo contabilístico ou fiscal, quando 70% da nossa economia é informal. Portanto, isto foi manifestado, foi expresso, é uma posição da Ecodima, e aí posso falar porque eu sou membro da Ecodima e foi expresso, não foi tomado em conta, mas eu acho que estamos aí para o purismo e, portanto, a lei está muito avançada, mas volto a chamar a atenção que provavelmente a lei está demasiado pura ou demasiado perfeita para depois... Há uma regra que eu costumo dizer: o ótimo é inimigo do bom. E estamos à procura do ótimo já. E o ótimo, se calhar, vai dar origem a confusão, vai dar origem a problemas, vai dar origem a multas, vai dar origem a empresas a fechar porque não estão preparadas. Portanto, o aviso, acima de tudo, seja no método simplificado ou seja no método como está neste momento, os empresários têm que se preparar. Muito basicamente bem. É isso. Muito os bem. empresários têm que se preparar. Muito bem. E está aqui, deixando aqui muito boas recomendações e é mesmo para acordarem para a vida. Acabou o sonho. Senhor Luís Cruz, o nosso muito obrigada por ter estado aqui esses dias, já a semana passada e esta semana no Contas na Hora. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, foi o meu prazer e mais uma vez agradeço à Cristina em particular e a toda a LAC. Nós é que agradecemos a vossa presença e já sabem, qualquer coisa, as portas do Contas na Hora estão sempre abertas. Sr. Flávio, o craque das parametrizações, nosso muito obrigada por termos revelado essas 2 sessões na semana passada e esta semana, deixar de fazer as suas ligações à contabilidade, que é para estar aqui a dar a sua contribuição no Contas na Hora. Obrigado, doutora Cristina, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes e a todas as pessoas que estiveram nesta sessão de esclarecimento que foi muito positiva. Muito obrigada ao Sr. José Simões, que representa aqui o Primavera Angola. O nosso muito obrigada por essas 2 edições fantásticas. Ficaram aqui muitas coisas esclarecidas. Os contabilistas, sobretudo, precisavam de ouvir isso, que é para então, quando forem falar com os seus clientes, terem mais dados, mais informações. Muito obrigada mais uma vez e esperamos contar consigo numa próxima edição do Contas na Hora. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos os ouvintes e, no fundo, contem com a Primavera, que está, no fundo, a acompanhar toda esta situação que está a passar aqui neste mercado. Muito obrigada. O Sr. Rui Santos, que nos fez esta apresentação, está aqui a representação da Sistec com Ecta Data e Innovation. O nosso muito obrigada, desde sempre, contribuições muito boas, fantásticas, ainda bem, com uma grande vantagem do Sr. Rui Santos também ter enviado contribuições à equipa da implementação do IVA da AGT. Sr. Rui Santos, nosso muito obrigada. Eu é que agradeço pela oportunidade e tudo bom. Muito bem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Caro ouvinte, em resumo, ficamos a saber que os produtores dos softwares já estão para frente, afinal. Já estão a trabalhar mesmo só com a proposta do Código do IVA. Esperam apenas que a lei seja aprovada. Tão logo a lei seja aprovada, eles automaticamente têm as bases de dados devidamente processadas e preparadas. Afinal, vai ser possível criarem bases de dados em função dos regimes. E, nomeadamente, aqui um parênteses, que o regime transitório e o regime geral pode ser a mesma base de dados, porque o transitório é temporário, é 2 anos, depois sempre vai ter que migrar para o regime principal, no caso, o regime geral. Os empresários que ainda não têm softwares nenhuns podem sempre recorrer já ao mercado, podem até pedir ajuda a um amigo que tem uma empresa que já usa um determinado software e sempre vai indicar. Acho que qualquer um deles deve conhecer alguém que está muito bem organizado. Vá lá roubar a fórmula e comece já a se organizar, porque o IVA está aí e vai ser mesmo uma realidade. Ficou aqui muito bem passado pelos nossos convidados. E pronto, vamos ter o IVA em Angola, com uma data já muito bem agendada, 1 de julho de 2019. E eu ando a dizer assim, a ser 1 de julho de 2019, para os contabilistas que estão a ouvir o programa, os contabilistas vão ter que fazer 2 relatórios e contas. Um do primeiro semestre sem IVA, um do segundo semestre com IVA. Como é que vai ser este filme? A AGT vem aqui ao Cantas na Hora esclarecer isso. Vamos trazer a AGT para esclarecer isso. E assim chegamos ao fim da edição número 63 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.